Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está sendo o seu dia, tá bom? Quem não trouxe a Bíblia no papel para abrir, mas trouxe ela aí de forma no iPhone, enfim, no celular, abra por favor em 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor dentro daquele propósito nosso que é sempre encerrar antes das 21 horas, para que você tenha tempo para visitar ainda essa noite. Aliás, para que você tenha tempo de comprar a canjiquinha da juventude. Tá lá, tá, tem canjiquinha ali, compra a canjiquinha, abençoa a juventude da igreja, tá? Enfim, nós sempre preservamos, buscamos zelar para terminar antes das 21 horas. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Quero que você sinta vontade para, durante a pregação da palavra do Senhor, glorificar a Deus, amém? Se o teu coração quer dar um glória a Deus, tenha liberdade. Só peço que você não converse com quem está perto de você, porque o momento do culto a Deus, ele deve ser voltado para glorificar e exaltar o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, verso 23 e o 24 apenas, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O Senhor, queridos, de um tempo para cá, tem nos inquietado no sentido de nos impelir, nos levar a meditar, a pensar e a compartilhar com a igreja, na verdade, sobre o mundo espiritual. O Senhor tem nos meio que incomodado para que a gente desvende o mundo espiritual, para que a igreja tenha um pouco mais de conhecimento, ou mesmo que não seja um pouco mais de conhecimento, mas para que a igreja se volte para esta realidade do mundo espiritual que muitas vezes nós negligenciamos. A verdade é que a gente acaba por negligenciar o mundo espiritual. O inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor. A palavra diz em 1 Pedro, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. É o que a Bíblia diz para nós. Ou seja, o inimigo então, rondando, querendo nos tragar, nos destruir. A antiga serpente, o inimigo das nossas almas. E o que ele faz, na verdade, é nos escravizar. O inimigo das nossas almas. Agora eu quero que você compreenda, estamos falando de um inimigo espiritual. Não quero que você, que talvez esteja sofrendo na mão de um ser humano, de um homem, de uma mulher, não quero que você pense que eu estou aqui dizendo que esta pessoa é teu inimigo. Não, estou falando de um inimigo espiritual. Amém, igreja? Amém? O exemplo que temos é de Jesus e Pedro. Em determinado momento, Pedro falou uma palavra bonita com relação a Jesus. Jesus o elogiou e disse: bem-aventurado és tu, Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não é carne nem sangue que te revelou, mas o meu espírito. E logo em seguida, Jesus começa a falar para os seus discípulos que ele tinha um ministério, que ele tinha que ir para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele ia ser preso, ele ia ser açoitado, ele ia ser morto e ele ressuscitaria no terceiro dia. Na mesma hora Pedro virou para Jesus e disse: Jesus, de maneira nenhuma que isto aconteça com o Senhor. Aí Jesus virou para Pedro e falou para Satanás: para trás de mim, Satanás, porque para mim tu és pedra de tropeço. Ou seja, ao mesmo tempo que Pedro falou cheio do Espírito, ele já falou, e na boca de Pedro não era Pedro falando, era Satanás, porque Jesus virou
e falou: para trás de mim, Satanás. Então, quero que os irmãos compreendam que o inimigo de Jesus ali não era Pedro. O inimigo ali era quem? Satanás. Amém, queridos? Quem está ligado aí diz amém. Porque eu quero te falar sobre este inimigo espiritual, mas não quero que você pense que o teu marido está te maltratando. Não pense que ele é teu inimigo. É o espírito que opera nele que é teu inimigo. Tua esposa te maltrata, teus filhos te maltratam, teu patrão te maltrata, a empresa te maltrata. Não pense que aquela pessoa é teu inimigo, porque não é. É o espírito que opera. E nós estamos aqui para desvendar o mundo espiritual neste aspecto e te ajudar a ser vitorioso, lutando a luta espiritual com armas espirituais. Amém, queridos? E a arma espiritual que nós vamos lutar é qual? Teve um irmão aí que falou da vez passada. Qual que é a nossa arma espiritual para vencer? Oração. A oração. Tem gente que pensa que a oração é falar com Deus. Eu vou dizer, oração é muito mais do que falar com Deus. Oração é dialogar com Deus. Qual a diferença de falar e de dialogar? O que você entende? Hein? Falar é uma coisa. Agora, dialogar é o quê? Falar e ouvir. Diferente. A gente precisa dar um pulo nesse crescimento espiritual nosso e sair do básico. Fica muito bonitinho você falar para a criancinha que orar é falar com o Senhor. Mas chega num tempo que o teu entendimento precisa cobrar algo mais. Então não é falar. Oração é dialogar com Deus. Eu falo, Deus me ouve e Deus responde da maneira de Deus, mas Ele responde. Então por aí a gente vai, amém? Dá para dar um pulo aí no crescimento espiritual? Então, a partir de agora nós vamos combinar. Oração é dialogar com Deus. Eu falo, Deus me ouve. Por quê? Porque a oração, você entra no nível espiritual. João 4, 23 e 24 diz para nós que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, eu preciso então usar que linguagem para falar com alguém que é Espírito? Tá aí, tá bom, não tá legal? Podia ter colocado lá no como é que chama lá no negócio para ficar mais fácil. Então se eu vou dialogar com Deus, e João 4, 23 e 24, diz que Deus é Espírito, então a minha linguagem tem que ser uma linguagem inteligível, que Deus vai entender. E aí então é que você precisa aprender de fato se você tem orado, se você tem falado para as paredes, ou se você tem conseguido chegar no nível que Deus pode te ouvir, te entender, te escutar. Essa é a questão. A gente precisa aprofundar no conhecimento. Para muitos orar, a Bíblia mostra exemplos, por exemplo, para nós, de pessoas que oraram falando em voz audível e pessoas que não chegaram a falar em voz audível e Deus ouviu. Lembra de alguma pessoa que orou sem voz, sem fala e Deus ouviu? Ana, que orava pedindo a Deus um filho e Deus lhe deu Samuel. Não saiu palavra da boca dela. Por que Deus ouviu e atendeu? Porque Deus é Espírito. E Ana ultrapassou a barreira da carne e chegou no nível do Espírito, que é o único lugar onde Deus se encontra. Sabia? Deus só desceu aqui nessa terra para andar no meio dos homens, quantas vezes? Uma vez. Através de quem? De Jesus. Houve algumas aparições esporádicas no Velho Testamento, muito pontuais, nas quais Deus queria se fazer presente, como foi em alguns casos, como o próprio Abraão. Mas então nós precisamos de desvendar o mundo espiritual, e é isso que Deus tem nos falado, esse é o segundo domingo que tratamos desse assunto, e eu quero, nesta noite, te ajudar dentro da palavra de Deus a ter essa compreensão. Então de nada adianta nós nos cortarmos, nós nos sacrificarmos e nós fazermos longas orações, e aquelas orações desenhadas, bonitas, teologicamente perfeitas,
Mas se nós não ultrapassarmos o nível da carne, chegarmos onde Deus está, não vai chegar lá. Tem que passar. Por isso eu dei o exemplo de Ana, que não abriu a boca e Deus ouviu. Mas a Bíblia também diz que Ana, quando orava, ela abria a boquinha e não se ouvia a voz, e o sacerdote apelou com ela: mulher, você está bêbada? Essa hora, ela pegou e virou, que da fadiga da alma, da angústia da alma dela, ela orava. E aí o profeta recuou e a abençoou. Ela foi embora e voltou com a resposta daquela oração que nem o sacerdote ouviu. Precisamos, queridos, entender o mundo espiritual dessa maneira. Estamos rodeados por espíritos bons e espíritos maus. O tempo todo. Por isso que eu te citei o texto de 1 Pedro, que vai dizer que o inimigo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E toda vez que você toma uma decisão errada, toda vez que você faz algo que não glorifica a Deus, não tenha dúvida, o vosso adversário conseguiu. Exatamente como lá nos desenhos animados que a gente, quando via lá uma cena de alguém sendo tentado, não sei se vocês já viram desenho animado assim, eu via muito, quando a pessoa está sendo tentada a fazer algo, aparecia de um lado um capetinho, não era? Geralmente chifrudinho, com um rabinho em forma de um tridente na mão, não era? Capetinho de um lado e do outro lado um anjinho. O capetinho falando coisas ruins e o anjinho falando coisas boas. Exatamente aquilo o tempo todo. O inimigo lutando para nos tragar. Só que a gente precisa disso desvendado dentro da realidade da Bíblia. Então isso o Senhor tem nos incomodado. Por quê? Porque na verdade o inimigo das nossas almas, irmãos, tem tentado escravizar você e a mim o tempo todo. E a verdade é que o Senhor acaba convertendo a maldição do inimigo que ele lança sobre nós em bênção. Quase que o tempo todo o Senhor faz isso, converte o mal que é lançado sobre nós em bem. O Senhor às vezes tem te dado em abundância, por exemplo, quantas coisas maravilhosas Deus tem te dado, até mesmo no mundo material, para que você compreenda melhor, porque as espirituais às vezes nós temos dificuldade de compreender. Então, quantas coisas boas o Senhor tem te dado, e muitas vezes você acha que você tem conseguido aquilo com o teu próprio esforço, teu próprio trabalho, teu próprio talento, quando na verdade é Deus ali, irmão, te abençoando, é o Senhor trabalhando a teu favor para te abençoar. Às vezes achamos que somos grandes. Quantas vezes a gente acha que é grande, quando a gente acha que é próspero, nossa, eu estou indo, eu estou arrebentando. Quando a gente acha assim, nessa nossa pretensão de querer ser ainda mais, e nós menosprezamos, queridos, até mesmo as pessoas que Deus está usando para nos abençoar. Ah, quantas vezes Deus manda um anjo para nos abençoar, nos suprir, e a gente está lá pensando que somos nós. Deus é bom, amém, queridos? E a sua misericórdia dura para sempre. Com esse texto, então, eu quero deixar claro para você que precisamos cuidar de nós por completo. Você precisa cuidar de você de maneira completa. O texto vai dizer assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Olha bem, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Olha, presta atenção nessa palavra, santificar completamente. Deus está então, de certa forma, interessado em me santificar. Santificar é a palavra, mas aqui diz completamente. Quer dizer que não é um pouco, me santificar um pouco, mas é completamente, te santificar completamente. Essa palavra santificação ela não soa muito bem nos ouvidos das pessoas hoje, mas eu já mostro para você por que a palavra vem dizer vos santifique completamente. Tá? Exatamente, daqui a pouco eu te mostro por quê. Vai dizer logo em seguida: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis.
Está vendo, irmão? Fala que nós temos que ser santificados completamente, e vai e diz para nós que todo o nosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Querido, eu quero que você entenda que a Bíblia está dizendo aqui que você, por completo, tem uma forma tríplice de ser. Aqui está dizendo que você é espírito, alma e corpo. Por isso está falando que vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Se a gente fosse desmiuçar aqui, palavra por palavra, ser irrepreensível, na verdade, o que é ser irrepreensível? Ser irrepreensível é levar um tipo de vida na qual teu espírito, alma e corpo não dê motivos para repreensão. Irrepreensível, tá? Fulano é irrepreensível, fulano não tem nada nele que se possa repreender. Fulano leva uma vida que ninguém pode repreender. Então, querido, para você ver que há da parte de Deus esse interesse em desvendar a palavra e o mundo espiritual para a gente compreender o que Ele espera de nós, mas isso por um motivo que o próprio texto também vai dizer para nós. Vai dizer tudo isso, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados e irrepreensíveis. Quer dizer, conservado e irrepreensível já é outra coisa muito profunda para nós. Quer dizer, o que é você conservar alguma coisa? Quem aqui já fez conserva para comer? Isso, rebentou, é isso. Então está falando te manter santo te manter santo no espírito, alma e corpo, no mesmo estado que é o de santidade, por um longo tempo. E aqui diz, até quando? O versículo 23 diz, está aqui também para você, até quando que o versículo 23 diz? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Conservar, manter no mesmo estado que disse antes, que é de santidade. Manter o quê? Manter plenamente santificado o teu espírito, alma e corpo por um longo período de tempo, que é até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, isto é sério para mim e para você. Manter santo espírito, alma e corpo. Eu pergunto agora para que você responda só para você. Você tem mantido o teu espírito santo? Você tem mantido tua alma santa? Você tem mantido o teu corpo santo? Você tem conservado, você tem primado, buscado uma vida de santidade nesses 3 níveis? É muito sério, querido. Mas eu vou dizer, quando vai dizer aqui para nós, até, ou para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o verso 24 que eu li para você, diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Querido, eu quero, então, que você entenda que nós temos de Deus uma promessa de vida eterna. Amém, igreja? Vou repetir, porque talvez você voou. Nós temos de Deus a promessa de vida eterna. É por isso que esse texto diz: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor, porque Deus te promete a vida eterna, mas a vida eterna depende de que teu espírito, alma e corpo sejam encontrados e conservados irrepreensíveis no dia da vinda do nosso Senhor. Amém, igreja? Tem que estar irrepreensível. Não pode ter nada que seja repreensível. É regra, acabei de ler com você. Temos a promessa de vida eterna. Deus te promete vida eterna. Se você abrir tua Bíblia, lá em
1 João 2,25, você vai encontrar exatamente como eu estou lendo. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Simples assim, e só isso. 1 João 2,25, é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Depois lá em João também 14, 2, 3, Jesus vai mostrar para nós: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, e Ele diz: eu vou preparar-vos lugar. Querido, não sei se teu coração se alegra, mas eu estou dizendo para você que Deus tem promessa de vida eterna para você. Eu não estou dizendo que Deus tem promessa de carro, não tem chave. Deus não está te entregando chave, não está te entregando nada disso. Deus está te entregando uma promessa de vida eterna, de viver eternamente, de não morrer quando o corpo físico morrer. Então Deus tem interesse que eu e você, irmãos, tomemos posse dessa vida eterna. É isso que Ele quer. Mas eu também quero que você entenda, é o que o meu motivo, o meu propósito, quando o Senhor me pôs no coração para desvendar o mundo espiritual junto com a igreja, é para te colocar exatamente o que acontece no mundo espiritual. Acabei de te mostrar então que do lado de Deus Ele tem promessa de vida eterna para você viver eternamente, e te mostrei que a palavra diz que para isto é necessário que o teu espírito, alma e corpo sejam completamente santificados e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Te mostrei isto, mas eu quero também te dizer, querido, que tem um outro lado espiritual, tem um outro lado da moeda. O lado de Deus Ele tem vida eterna para nós. O lado de Deus Ele quer que o meu espírito, alma e corpo seja encontrado irrepreensível. Esse é o lado de Deus. Agora tem um outro lado, irmão. Lembra que eu te falei do desenho animado? De um lado o capetinha falando mal do outro, o anjo de Deus falando. Agora eu quero te mostrar o outro lado. Guarde no teu coração o que eu disse. Deus tem promessa de vida eterna para você. Querido, talvez você tenha buscado muitas coisas de Deus, mas não tem buscado a vida eterna. Talvez você tenha buscado muito, mas não tem buscado a vida eterna. Talvez você tenha feito campanhas para muitas coisas, mas não tem feito nenhuma com relação à vida eterna. E Deus tem vida eterna para você. Deus tem promessa. Agora olha o outro lado, o que vai dizer para nós? Quer te mostrar também do outro lado que tem alguém que está interessado que você não entre no céu. Deus está interessado que você entre. Por isso Jesus disse que ia preparar-vos lugar. Mas tem um outro lado espiritual que eu queria que você compreendesse, que não quer que você entre no céu. Quem que você acha que não quer que você vá para o céu? Pode falar sem medo. Não tenha medo dele, está repreendido em nome de Jesus, amém, querido? Quem é que não quer que você entre no céu? Tem certeza? Sim, ele não quer. Essa é a realidade que eu estou desvendando da maneira mais simples com você do mundo espiritual. Quando Deus, por um lado, diz que temos que nos santificar, como nós lemos, e que o nosso espírito, alma e corpo tem que ser conservados e irrepreensíveis, tem alguém que está lutando para que o teu espírito, alma e corpo sejam repreensíveis. Tem alguém lutando para que as tuas atitudes e os teus comportamentos não glorifiquem a Deus, para que você seja repreendido. Tem alguém lutando para você fazer coisa errada, porque assim você não vai se enquadrar nesse versículo. E ainda que pareça que Deus não está nem aí para a tua vida, eu venho dizer que Deus está sim aí para a tua vida, e foi por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, para te dar a vida eterna. Se tem algo que Deus quer, é salvar. João 3,16 fala sobre isso. Ele quer, o Senhor quer te salvar. Então, do outro lado, tem alguém que não quer que a gente vá para o céu. Tem alguém que não quer que a gente viva a vida eterna com Deus. E Ele sabe que a única maneira de te tirar do céu é Ele te fazendo e te induzindo a fazer coisas que vão te enquadrar no grupo daqueles que são repreensíveis. Porque se Ele te fizer escolher voluntariamente fazer algo que é pecado contra Deus,
você já está condenável. E não adianta você vir com aquele discurso que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, porque o mesmo Deus que é amor, Ele também é justiça. Sim, querido, eu quero desvendar o mundo espiritual da maneira mais simples que eu puder, para que a igreja tenha essa convicção. Então esse discurso que tudo pode não é assim, é o que a Bíblia diz que pode. Está aqui, eu estou lendo com você. E talvez por um momento você se alegre com as suas escolhas, porque Deus parece ter se calado diante do pecado, não é assim? Não está parecendo que Deus se calou diante do pecado? A gente está vendo a iniquidade crescendo, 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 e essas pessoas continuam lá. Querido, não é para agora, não é para esse tempo, estamos falando de vida eterna. Deus colocou a eternidade no coração do homem, e eu vou te dizer, as pessoas brincam com Deus, porque elas não conhecem Deus, que na verdade o que de fato é eterno em você e eu, é o que? Vamos lá, você sabe. O que é eterno em mim e em você? O que não vai morrer nunca? Vai viver eternamente no inferno ou eternamente no céu, que eu estou te dizendo agora? E sim, querido, por isso que a Bíblia está dizendo aqui: todo o vosso espírito, alma e corpo seja encontrado irrepreensível diante do Senhor. Porque na verdade, querido, é o teu espírito que vai sofrer no inferno, ou o teu espírito que vai gozar, se alegrar das promessas de vida eterna com o Senhor. Amém, igreja? Você está entendendo? Diz amém. Eu quero continuar, porque eu quero ao final orar com você. Então, como eu disse, tem alguém que não quer que a gente vá para o céu, e está lutando o tempo todo, falando com você, não tem nada a ver, pode continuar, Deus não faz nada mesmo. Esse discurso de hoje, irmãos, a gente tem que ser muito esperto. O crente tem que ser mais esperto. Sabe esse discurso aí que eu posso ser o que eu quero, e que Deus não vai fazer nada? Sabe esse discurso? De onde ele vem? Lá do jardim do Éden, querido. Deus falou com Eva: não coma da fruta, que no dia que você comer dela, morrerás. A serpente chegou e virou para ela e falou o quê? Que nada, Eva, pode comer que você não vai morrer não. E Eva comeu, e de fato ela não morreu fisicamente. É o mesmo discurso, querido. Já notou? O diabo não muda o disco. Eu costumo dizer que ter discernimento é mais fácil do que você imagina. Só você ter um pouco de paciência, você passa a ter discernimento. O diabo não muda o jeito de trabalhar, ele fala, ele repete a mesma coisa. A mesma coisa. Você só tem que ficar ligado. E eu sei que falar de coisas espirituais é complicado. Eu sei que tem muita gente aqui agora que já não está aguentando mais ficar aqui dentro, só porque eu estou desvendando o mundo espiritual para você. Eu sei, eu sinto. Há uma agitação, uma rejeição. Eu poderia chutar o balde aqui agora e ir embora, porque pela graça e misericórdia de Deus eu sei todas essas coisas que eu estou te passando. A coisa espiritual é séria. O diabo tem cirandado com muita gente, querido, levado as pessoas na prática do pecado, e elas estão dizendo que não tem nada a ver, porque é o discurso da serpente com Eva. Tem nada a ver não, Eva, pode comer, você não vai morrer não. E Eva comeu, e de fato ela não morreu. Eu tenho certeza, pela Eva que eu vi na Bíblia, eu tenho certeza que Eva deve ter saído dali, meio que, tá vendo Adão, ó? A serpente falou que nós não íamos morrer, e nós não morremos mesmo, porque não morreu mesmo. Querido, isso é sério. Hoje nós fizemos o desafio do livre-arbítrio, da liberdade de escolher. E o pior, vou chamar de pior, é que você pode usar ali o livre-arbítrio ao teu favor, se você for esperto, ou pode usá-lo contra você. Por quê? Livre-arbítrio, arbítrio é o direito que Deus nos dá de escolher a semente que nós queremos plantar. Por isso que eu disse, se você for sábio e esperto, você usa o livre-arbítrio ao teu favor. Mas se você bobear, bengar, como eu dizia, você está escolhendo a semente errada, porque Deus te deixa escolher. Você parou para pensar isso? Vou repetir. Se você for sábio, você usa o livre-arbítrio ao teu favor, porque o livre-arbítrio te permite escolher a semente que você quer plantar. E diz a Bíblia lá para nós, vai dizer no Novo Testamento: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. É simples assim. Só que tem um tempo, né, querido, de plantar, tem um tempo de crescer e tem um tempo de colher. Nós estamos no tempo, talvez, de lançar a semente. Mas veja bem, sabe quem é que não quer que você vá para o céu? Abra a tua Bíblia, se você puder,
em Ezequiel 28, tá? Ezequiel 28, tá logo depois lá do Daniel, vai no Ezequiel 28, vou te mostrar quem é, e depois nós vamos ler Isaías também, para te desvendar esse mundo espiritual. Vou te falar quem é que não quer que você tenha a vida eterna, quem é que não quer que você vá para o céu. Ezequiel 28, a partir do versículo 13, nós vamos começar a ler. Eu quero que você pense, quem é esse camarada aí, no reino espiritual, que Ezequiel 28, 13 ao 19 está falando. Diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda a pedra preciosa, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro no dia em que foste criado, foram eles preparados. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido, estavas no monte santo de Deus e andava entre as pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conheciam entre os povos espantaram-se ao ver-te. Chegaste a um fim horrível e não mais existirás. Presta atenção em algumas coisas que lemos. Estiveste no jardim do Éden, o jardim de Deus. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Outra coisa que eu quero que você preste atenção: estavas no monte santo de Deus, eras perfeito nos teus caminhos. E quero que você pense, quem é esse camaradinha e onde ele estava para ser tão bonito, tão perfeito. E também pense nesse camaradinha que estava no jardim do Éden, o jardim de Deus. Quem estava no jardim do Éden, no jardim de Deus, que você sabe pela Bíblia? Além de Adão, Eva e Deus. Estou arrepiado aqui agora, e olha que eu não sou de arrepiar. Estou desvendando o mundo espiritual para a tua vida, para que você nunca mais seja escravo e escrava daquele que veio para roubar e te matar. Tá? Agora eu quero que você abra também Isaías 14. Abra, por favor, Isaías 14. Então você sabe, né? Quem é o camaradinho que está falando aqui, não sabe? Hein? Estava no jardim de Deus, jardim do Éden, era bonito, perfeito. Até que o dia que se achou iniquidade nele. Agora eu quero que você abra, por favor, Isaías capítulo 14. E nós vamos ler do versículo 12, por incrível que pareça, até o 19 também. Isaías 14, 12 e 19. Queria que você não ficasse sem ler, porque minha palavra não tem muito valor, mas a de Deus tem todo o peso e todo o valor. Se você não acompanhar, não será a mesma coisa. Isaías 14, de 12 ao 19. Presta atenção e você vai ver quem é o camaradinha e onde ele estava e por que ele não quer que você vá para o céu, nem eu vá para o céu. Isaías 14, 12 ao 19. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Olha bem, presta atenção. Serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás levado à cova, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e ponderando dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e estremecer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava voltar soltos para as suas casas? Todos os reis da terra, das nações, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Quanto a ti, porém, és lançado na tua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos, atravessado a espada, como os que descem
pedras da cova como o cadáver pisado. Presta atenção, querido. Quem é esse camaradinho que está falando? Que era tão glorioso, filho da alva. E o que é melhor, quando você pega as traduções para você entender, tem uma tradução que fala, como caíste do céu, em vez de falar, ó estrela da alva, fala, como caíste do céu, ó Lúcifer, estrela da alva. E aí você vai buscar no original grego, você vai buscar no original em hebraico, você vai ver que essa palavra significa um punhado assim, na verdade. E eles escolheram a que mais dava para entender. É tudo isso mesmo. Como caíste do céu. Eu disse para você, queridos, que nós temos uma promessa de Deus. E esta é a promessa que Ele vos fez, a vida eterna. Jesus falou que ia preparar lugar e Ele foi. Temos uma promessa de ir para o céu. Dá para você entender, querido? Quem é que não quer que você vá para o céu? É quem? Mas agora eu vou te fazer uma pergunta que é a grande sacada. Quero ver quem está ligado. Deus te promete te mandar para o céu, te dá as condições, vida santa, espírito, alma e corpo. Tem alguém que não quer que você vá para o céu. Está definido que nós acabamos de ler quem é que não quer que você vá para o céu. Mas agora a minha grande pergunta para você, que no dia que isso me veio ao coração, eu vibrei. Por que Ele não quer que eu e você vamos para o céu? E Ele luta para a gente não ir. É porque Ele estava lá. E de lá Ele foi chutado, literalmente, humilhado, envergonhado. E nunca mais vai poder voltar para lá. A grande sacada, querido, quero desvendar o mundo espiritual. Eu não tenho medo nenhum de desvendar o mundo espiritual com esta simplicidade que Deus me deu. A grande sacada é a seguinte: que Ele não quer que você vá, é porque Ele foi expulso de lá e Ele não tem chance de ir para lá outra vez. E quando Ele olha e vê Jesus, sabe por que o diabo, irmãos, desde Abraão, de Isaac e Jacó, fez de tudo para matar a descendência de Jesus? De tudo. Os irmãos que estão vindo aqui quinta-feira estudando, estão vendo. Fez de tudo. E aí Deus teve que usar a prostituta Raabe. Depois teve que usar Tamar, que teve um filho do sogro dela. Uma bagunça de vida moral. Deus teve que usar isso tudo para que Jesus não morresse. Para que Jesus nascesse dentro da promessa. E o diabo sempre tentou matar Jesus, até mesmo quando Jesus nasceu, que eles não achavam o menino, eles mandaram matar a meninada toda, mata todo mundo para que morra esse menino junto. O diabo sabia que não era só um menino que tinha nascido, era o Filho de Deus, o que ia te salvar e me salvar, é o que ia selar a minha vida eterna, a minha ida para o céu, ia selar a minha ida para o lugar que o diabo e Satanás não pode ir. É esta a grande sacada, porque que ele te tenta e te faz desviar dos caminhos do céu e da palavra e viver uma vida torta, porque ele sabe, eu não posso ir para lá e eu não vou deixar essa mulher aí, não vou deixar esse homem, não vou deixar essa moça, não vou deixar ele, não vou deixar aquele pastor, não vou deixar aquela pastora, eu não vou deixar nenhum de ele o tempo todo, porque ele sabe que ele não pode ir. Quem entendeu diz amém. Está vendo, querido, porque que às vezes a gente passa por cima da palavra, passa por cima da autoridade de Deus, passa por cima de tudo. Sabe por que a gente inventa 1001 desculpas para não enterrar a cara na presença de Deus? É porque o nosso inimigo anda ao nosso derredor, querendo nos tirar a oportunidade de ir para o lugar de onde ele veio, e ele não vai poder ir nunca. Nunca. É por isso que quando o apóstolo disse que nada ia separá-lo do amor de Deus, é porque ele teve esse discernimento. Olha, pode vir o que vier, eu não me afasto, eu continuo, porque eu sei que eu estou indo para o lugar onde você não pode ir. Promessa de vida eterna, querido. Quantas vezes você enfraqueceu na fé por causa de coisinhas que até mesmo a tua cabeça que criou? Quanta dúvida você tem com relação a esse mundo espiritual, só porque você não vai com a cara de A nem B, ou só porque você cresceu muito. Lembra que eu disse aqui, que às vezes a gente acha que pode, quantas vezes a gente acha que pode, querido, e é o inimigo trabalhando para nos tirar a única coisa que... Você acha que o diabo está interessado no teu carro, na tua casa, querido? Tem gente que guarda mais a casa, contrata a equipe de segurança cara, você está pensando que o diabo está aí para a tua casa, para o teu carro, ele sabe que nada disso você vai levar, mas tem algo em você que ele vai levar.
E ele está lutando para levar. Não é teu corpo, não é tua alma, porque depois eu vou desvendar contigo ali um pouquinho, rapidinho sobre isso. Ele quer levar o que está mais profundo em ti, o teu eu de verdade, que é o espírito. Só que ele sabe que nós somos tão fracos, que se ele conseguir tocar na carne, já tocou no resto. Você já viu na Bíblia homens que prevaricaram por causa de comida do bucho? Você lembra alguém lá que perdeu o direito de primogenitura por causa de comida? E comida é problema espiritual? Guisado, arroz, feijão é problema espiritual? Não, é físico, mas a gente prevarica pelo físico. Quantas pessoas perdem a salvação por causa dos desejos sexuais? Isso é espiritual? Primeiro, não, é carne, é emoção. Por isso, querido, que eu desvendo o mundo espiritual para você. O diabo sabe quem nós somos. Ele aprendeu isso muito cedo lá no Éden. Basta oferecer para esse povo bobo uma fruta para eles encherem o bucho, e eu já consigo derrubá-los. Que vergonha! Eu estou com vergonha agora de mim. A partir disso que Deus acaba de usar a minha boca para falar. O diabo desde lá do Éden sabe que basta apresentar uma fruta bonita aos olhos e ao paladar, que ele derruba qualquer um de nós. Nem precisa tocar lá no fundo espiritual, basta iludi-los. E quantos de nós, querido, anda iludido com relação às coisas espirituais? É um amor, é um namoro, é uma paixão. Basta isso. Quantos de nós talvez já pensou em abandonar tudo porque alguém levantou e falou da roupa, do cabelo, enfim? Querido, o inimigo sabe que ele não precisa de muito. E quando a palavra vai dizer aí para nós: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis diante de Deus. E eu pus lá no culto de quinta-feira, eu peguei um desenhozinho lá, bonitinho, para separar para nós espírito, alma e corpo. É como se a gente fosse assim mesmo, espírito, alma e corpo, que acabamos de ler. E o inimigo está a fim de jogar no inferno, até o espírito está mais profundo. Mas ele sabe, tocou na carne, eu já consegui. Tocou na carne, eu já derrubei. E agora o inimigo não toca só na carne, toca na alma também. Porque é o que tem de crente hoje, derrubado emocionalmente e mentalmente, porque não entendeu que o inimigo joga a seta por essas camadas. Eu atinjo o corpo, eu atinjo a alma, porque eu derrubo o espírito. Eu ofereço comida, eu ofereço prazeres, e eu derrubo o espírito. Estratégia, querido. Por isso que Deus não pôs no coração: desvenda o mundo espiritual, porque eu preciso que o meu povo conheça o que está acontecendo ao teu redor. Sabe o que aqueles mártires tinham? Que nós precisamos ter essa convicção da palavra. Importa o meu espírito, não importa a capa. O inimigo vai tocar na capa, mas ele pode tocar no teu espírito? Deixa eu perguntar. Ele toca no teu corpo e toca na tua alma. Ele pode tocar no teu espírito se você tiver com o Senhor? Diga para mim se sim ou não. Não. Está envergonhado, Satanás. Ele não pode te tocar. Aqueles que chegam ao Senhor, ninguém pode tocar. Mas você precisa compreender isso, entregar o teu coração e deixar. Só que nós só vivemos no nível da carne, irmão. A gente está preocupado só com a barriga, só com as emoções. Não estou preocupado com o espírito. O espírito tem que ser irrepreensível diante de Deus. Temos que aprender a dizer não quando o inimigo vier com as astutas ciladas na mente, no corpo, porque ele quer te atingir. Vamos caminhar, querido, que eu quero encerrar e orar com você. Quando a Bíblia vai dizer então para nós: espírito, alma e corpo irrepreensíveis, é a condição para que a gente então usufrua da vida eterna. Já coloquei para você como o inimigo nos ataca só porque temos a promessa de vida eterna. O inimigo, irmãos, tem nos tirado o foco da vida eterna e tem colocado em coisas temporais e passageiras. A gente investe muito, querido, na casa, a gente investe muito no carro, a gente investe muito num plano de saúde, a gente investe muito em educação secular, a gente investe muito num punhado de coisa, mas a gente não investe em nada no mundo espiritual, no reino espiritual, absolutamente nada. Eu não sei se está o banner ali, invista no reino de Deus e você receberá de Deus, é mais ou menos isso. A gente não investe em nada no reino de Deus.
Absolutamente nada no espiritual, que é aquela camada mais interior, é aquela que vai para o céu. Porque não vai corpo, não vai alma, não vai nada. Este corpo é capa, e eu mostro isso aqui para você. Vou começar na verdade pelo corpo. Quando vai dizer espírito, alma e corpo, então eu quero começar você mais ou menos esclarecendo rapidamente o que é o corpo. O que é o corpo, se não essa capa, essa casca que a gente investe bastante nele? É a área que a gente mais investe, é no corpo. Não vou nem entrar em detalhes aí não, querido, tá? A Bíblia vai dizer para nós, em 2 Coríntios 5, capítulo 1, bem claro para nós, o que é o corpo. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus, um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. Isso é o corpo, isso é a capa. Está dizendo o seguinte: esse corpo é uma casa terrestre. Este corpo só é para a gente habitar nele como numa casa aqui na terra, é o que diz. Ou seja, corpo é para tudo que a gente precisa aqui no nível da terra, da carne. É o que está dizendo a Bíblia. Eu nem vou pegar outros textos, mas você pode acompanhar lá. Agora, só que a Bíblia vai dizer espírito, alma e corpo. Nós estamos começando pelo corpo. O que é a alma, então? A alma, ninguém tem dúvida que a alma seja também uma parte invisível de nós. A visível é o corpo. A alma diz respeito à mente, às emoções, às tomadas de decisões. Resumindo, alma é mente, vontade e emoção. Nisso a ciência é tranquila em dizer. E o que é mente, vontade e emoção? Senão uma coisa chamada personalidade. Isso é a alma. É o que faz de mim uma alma única, que faz do Letinho uma alma única, e que a gente arruma adjetivos um para o outro, não é assim? Você pode olhar para a sua personalidade. Você olha para ele e diz que ele é algo, olha para mim e diz que eu sou outra coisa, né? Não tem gente que a gente olha, a gente encontra, a gente fala, não, mas fulano é uma pimenta. O que quer dizer fulano é pimenta? Hein? O que é? É bravo, né? Sei lá o quê. Isso é o conjunto, irmãos, de mente, vontade e emoção. Faz aquela pessoa ter uma personalidade própria dela. Tudo bem. E você vai encontrar um punhado de texto falando de alma, em todos os sentidos, de mente, de emoção, de vontade. Mas existe o 1 Crônicas 22, 19, por exemplo, que vai dizer: consagre agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Alma, não é o corpo, é a alma. Já é essa outra parte que é mente, vontade e emoção, que te faz aí, juntando isso, faz a tua personalidade. Ah, fulano tem um gênio forte, por aí vai, né? As palavrinhas, os adjetivos que a gente arranja e tal. Fulano é uma barata tonta, está dizendo a personalidade da pessoa. O que é barata tonta, por exemplo? Sonso, são os adjetivos que eu disse que você arranja. Alma, querido. Então nós estamos entendendo, corpo é a capa, é o que nos dá o contato com a terra, a capa terrestre. É por isso que a palavra de Deus vai dizer para nós em Eclesiastes também, querido, que o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o criou. O corpo é a capa, vai ficar aqui, vai virar bicho, vai virar adubo. Então, para a gente encerrar, já que falamos do corpo, da alma, o que é o espírito? É aí que entra o verdadeiro eu. Você pode, por exemplo, fazer o maior teatro. Você pode viver um teatro. Você pode estar aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, está encenando. Você pode ter encenado a vida inteira ser um tipo de pessoa, mas você só consegue encenar nos dois níveis superficiais, que é corpo e alma. Ou seja, corpo, você veste o que você quiser, é o que o mundo está dizendo. Você veste o que você quiser e você é o que quiser. No mundo, nos dois níveis da carne, capa, roupa, você faz o que você quiser. E da alma, que é das emoções, das decisões e tal. Mas esse último lá de dentro, que é o espírito, que nós investimos quase pouco ou nada nele, ali é intocável. Ali só o Deus, o eterno, pode tocar. E é ele que o diabo quer destruir. É ele.
Sabe o que é o Espírito? É a parte eterna. Eu sei que você gasta todo o dinheiro que você puder para você não morrer, e deve gastar. Eu já vi gente gastando fortunas para não morrer, mas é o corpo físico. Eu já vi gente que paga R$300 para um psicólogo para não morrer. A alma, a parte da vontade, a parte das emoções. Mas eu não vejo as pessoas gastando nada para que a parte mais importante, que é o eu de verdade, não morra. Quando a gente chega com uma palavra de Deus, uma palavra de vida eterna, não tem muito peso, não tem muito valor. Essa palavra de Deus em Tiago 4:5, para você entender que o Espírito, o que ele é. Tiago 4:5 diz assim: ou pensais que em vão, diz a Escritura, o Espírito que habita em vós tem intenso ciúme, falando do Espírito que habita em nós. E Eclesiastes vai dizer, aquele texto que eu disse para vocês, Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volta para Deus. O pó volta à terra, e como era, e o Espírito volta para Deus que o criou. E aí, para a gente encerrar, o Salmo 146:4 diz assim para nós, olha que lindo o Salmo 146:4: sai-lhes o Espírito e eles tornam-se ao pó. Sai-lhes, ou seja, o Espírito sai de nós e eles se tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus planos. Sabe o que quer dizer isso? Se Deus tira o Espírito dele que ele nos deu e recolhe para ele, o corpo morre, acaba, vai para o pó. Simples assim, querido mundo espiritual. Que eu quero que você tenha essa consciência na tua vida, nessa noite. Baixa a tua cabeça, querido, e nós vamos orar. É isso que é discernimento espiritual. É isso que é palavra de vida eterna. Teve um determinado momento que os discípulos começaram a abandonar Jesus, porque o discurso de Jesus ficou um pouco pesado. Jesus deu uma paradinha de multiplicar pão, Jesus deu uma paradinha de multiplicar peixe, Jesus deu uma paradinha de curar enfermo, e pegou mais duro, falando de vida eterna para os discípulos. E aí alguns começaram a fugir para um lado e para o outro. Aí Jesus virou para eles e questionou se eles também não iam. Um dos discípulos virou e falou: para onde nós vamos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O discípulo entendeu que o caminho é apertado, a porta é estreita, aquela que leva à vida eterna, aquela que leva à salvação, e era ela que eles queriam. Querido, eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Você que está aqui nessa noite e compreende a palavra de Deus, compreende que o nosso espírito, alma e corpo precisam ser encontrados irrepreensíveis diante de Deus, mas que você talvez não tenha tido esse discernimento até então, e você quer ajuda para aplicar na tua vida esta palavra, de maneira que você leve uma vida agradável a Deus. Se você está aqui nessa noite, quer que nós oremos por você, não tenha vergonha nenhuma, venha até a frente e nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos apresentar mais um bebezinho hoje aqui na igreja. Amém, queridos? Vamos apresentar a Liz Souza Carvalho. Ela está acordadinha? Ela está aguentando esse barulho? Esse menino do louvor faz barulho demais, não faz, gente? Hein? É, rapaz, vocês estão abençoados. Ninguém reclamou de vocês, você viu? Acho que o pastor tem que parar de reclamar, não tem? Deus abençoe a Liz Souza Carvalho, filha do Rodrigo e da Sabrina. Que beleza, hein? Quem diria, hein? Que nós íamos apresentar tantas crianças esse ano. Mas já tem aí mais umas...
tem para nascer ainda Emily, quem mais? Arminda e a Yara também? A Thaís também, que eu escutei? Yara e Thaís? Yara e Thaís? Tem mais também garantido para o ano que vem. Já tem garantido, amém, queridos? Nós não podemos falar por enquanto, mas que tem. Esse povo é tão curioso que eles ficam em cima da gente. Quem é pastor? Quem é pastor? Você tem que deixar de ser fofoqueiro. Já está na forma. Só hora abençoando, amém, querido? Parabéns para vocês, tá? Deus abençoa. É linda demais. Nossas crianças são lindas, graças a Deus. Pode subir, queridos, fica à vontade. Eu quero ler a palavra de Deus com vocês. Eu sempre gosto de ler quando apresento uma criança. Lucas capítulo 18, verso 15 e 17, o Senhor, a palavra diz que traziam-lhe também as crianças para que eles tocassem nelas. Os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. E Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, pois dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Eu amo ler esse texto e vou explicar para você por quê. Porque nele eu encontro a base para levar a vida que eu levo com relação às criancinhas. A Bíblia aqui diz que Jesus estava lá e as crianças iam até Jesus. E os discípulos, o marmanjo velho, repreendiam as crianças para não chegar perto de Jesus. Aí Jesus dá essa lição, pega a criança e manda deixar vir a ele. E depois ele dá uma lição para nós de vida eterna, que nós acabamos de falar sobre ela. Ele fala: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Querido, isso é princípio bíblico para nós. As crianças têm um valor tremendo diante do Senhor Jesus Cristo, é o que nós acabamos de ver aqui. Ou seja, Jesus ama que as crianças chegam a Ele. E aí é que entra o papel do pai, da mãe, da família. É não impedir que as crianças cheguem até Jesus. Nunca impedir. Eu fico muito triste e tenho um sofrimento muito grande quando as pessoas confundem religião com Cristo. Religião é algo bem diferente. As religiões separam as pessoas, não é assim? Mas a verdade é que a fé em Cristo, ela é diferente, é ela que salva. Então, queridos, que Deus dê para vocês dois muita sabedoria, que Deus dê para vocês todas as condições necessárias para vocês criarem ali nos caminhos do Senhor, na presença do Senhor Jesus Cristo. Vocês vão precisar muito disso nos dias de hoje, não é? Quando nós tivemos nossos filhos era diferente, não era? Não é? Quando tivemos nossos filhos era bem diferente, não era? Mais tranquilo, né? A gente podia dar umas varadas, né? Podia dar umas chineladas. Hoje, os irmãos... Hein? Você apanhou, irmão? Apanhou? Não mesmo? Hein? Não, diz a esposa que pouco não. Hoje, quando a gente compartilhava lá, né? A gente compartilhava, aí uma das irmãs dizendo que a proibição valeu mais do que correada e chicote e vara. Então, quando eu digo que nosso tempo era diferente, é porque de fato era diferente. A gente apanhava mais do que ouvia conselhos. Nossos pais não nos punham no colo, pelo menos na minha época era assim. Tem mais alguém que era assim? Não punha no colo, não. Disse o chicote e você tinha que adivinhar por quê. Né? Na minha época era assim. Mas a gente sabe que as coisas mudaram e mudaram para o bem. Eu não estou aqui para criticar, não. É que não adiantava, não era tão bom tirar sangue num menino para educá-lo como a gente viveu no nosso tempo. Não foi meu caso, mas eu sei. Mas na verdade, queridos, que Deus vai dar para vocês muita graça, muita sabedoria, muita unção para ter discernimento. Porque o inimigo comete as suas mesmas atrocidades, só que numa roupagem diferente. Na nossa época a coisa era mais escondida. Na nossa época a coisa era menos vulgar, é a palavra certa. Hoje está tudo muito escancarado, né? Então vocês precisam muito da graça de Deus. E a nossa oração é para que Deus dê a vocês todas as condições para criarem ali nos caminhos do Senhor. Mas o mesmo que eu faço com todos os pais, repito para vocês, de nada vai adiantar chegar domingo, você ficar em casa e mandar a Alice para a igreja. Ela vai aprender com vocês. Vocês vão ter que lutar, trabalhar duro, não é? Hein? O exemplo. Criança aprende mais, querido, vendo do que, na verdade, ouvindo. Se você chega perto da criança e fala para ela 30 palavras, ela não vai prestar atenção nenhuma. Você falar uma só, ela vai aprender. Por isso que às vezes basta você falar sim e não.
Se você pregar para ela 40 minutos, você vai ter um problema sério. Então elas aprendem, queridos, vendo e observando. Eu oro para que Deus dê graça para vocês, em nome de Jesus, para poderem criar nos caminhos do Senhor, que é o que importa. Tenho certeza que quando vocês viram ela nascendo, e Deus deu graça, sem problema de saúde, vocês já ficaram muito felizes, não é assim? E muito mais vão ficar agora, se a Alice caminhar nos caminhos do Senhor. As outras coisas, todas elas tornam-se, né, secundárias. Isso é que importa, para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Estenda suas mãos para cá, e nós vamos então orar, apresentando a Liz ao Senhor neste momento, tá? Estenda suas mãos, vamos abençoar. Pai querido, muito obrigado. Apresentamos a Liz ao Senhor. Sabemos que os pais já fizeram isso, Senhor, tão logo ela nasceu em gratidão a Ti. Mas agora eles vêm cumprir, Senhor Deus, este ofício na casa do Senhor. Publicamente estão mostrando a Liz, para que o Teu nome nela seja exaltado e glorificado. Muito obrigado, Deus. Pedimos que o Senhor dê a eles sabedoria, graça, unção para criar ali dos caminhos do Senhor. Peço também que ela seja uma criança boa, abençoada, dócil, Senhor. Seja uma criança cheia de saúde, mas te pedimos saúde em todos os níveis que nós aprendemos hoje na Tua palavra. Saúde no espírito, saúde na alma, saúde no corpo. Seja um modelo, um exemplo de fidelidade ao Senhor. Muito obrigado. Repreenda o inimigo. Pedimos que o Senhor repreenda todo o mal, Senhor, toda seta maligna, repreenda em nome de Jesus, que ali seja abençoada pelo Senhor, seja cada dia agraciada com a Tua presença, e que logo também no início da vida, todos percebam a presença do Senhor na vida dela, para a glória do Teu nome. Nós a abençoamos, Senhor, nesta hora. Pedimos, Senhor, encha da Tua graça, encha do Teu poder e derrame a Tua unção sobre a vida dela. Muito obrigado, Pai. Nós a apresentamos a Ti nesta hora, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora eu quero passar para ela a Biblinha, a Bíblia do bebê. É uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu vou segurar, vocês vão tirar uma foto. Não treme, viu, irmã? Não treme. Aproveita que ela está alegrinha ali, ó. Aê, Liz, Deus abençoa. Aí vocês vão ensinar ela a ler a Bíblia. Quando ela estiver lendo as primeiras palavras, traz aqui para ela ler para nós, tá bom? Eu combino isso com os pais, eles esquecem, tá? Faça isso, querido, Deus abençoa. É muito linda, graças a Deus, viu? É lindo demais, né? Aleluia, glória a Deus. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Que Deus te dê uma dúzia, tá bom? Deus abençoe, parabéns. Uma só, estão desanimados, Deus abençoe, tá? Deus abençoe, muito obrigado por terem vindo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, muito obrigado por terem vindo, tá? Amém, queridos? Que Deus abençoe e que todas as mães, as mulheres, desculpa, hein? Como é que é? Tá certo. Queridos, que todas as mulheres casadas sejam férteis para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, queridos? Amém, queridas? Sejam férteis, frutíferas para a honra e glória do nome do Senhor. Oremos. Muito obrigado, Deus, por esta semana que inicia. Obrigado, Deus, pela experiência que o Senhor tem nos dado na Tua presença. Dá-nos discernimento espiritual para compreendermos, ó Deus, todos os aspectos relacionados à nossa salvação. Guarda a Tua igreja irrepreensível no espírito, alma e corpo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a nos preocuparmos com o nosso espírito, tanto quanto nos preocupamos com o corpo e com a alma. Obrigado mais uma vez. Peço a Tua bênção sobre cada um de nós. Peço que o Senhor abençoe a irmã Gilda, a esposa do irmão Jesse, que outra vez, Senhor, está naquele hospital. O Senhor pode entrar com providência, ainda que os médicos digam que é incurável, não há nada impossível para o Senhor. Nós a colocamos nas Tuas mãos da graça. Derrama a Tua graça e o Teu poder. Muito obrigado mais uma vez. Te agradeço em nome de Jesus. Leva-nos em paz, guardados pela Tua mão poderosa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Obrigado, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Deus te abençoe, te dê uma ótima semana.